Olá, pessoas, dando continuidade aí à nossa aula de Química, terceiro ano / cursinho. Então, a gente está entrando aí na apostila 19. E o nosso primeiro capítulo vai ser sobre os hidrocarbonetos alicíclicos. O que são os hidrocarbonetos alicíclicos? São os hidrocarbonetos de cadeia fechada, de forma que os átomos de carbono fiquem dispostos em uma forma de ciclo ou anel. Eles podem ser insaturados ou saturados, ou seja, eles podem ter ligações simples, onde a gente vai chamar eles de ciclanos. Lembrando que a gente tem que sempre pôr o prefixo ciclo, tá? Então, quando a gente tiver ligações duplas, a gente vai chamar eles de ciclenos. E quando a gente tiver ligações triplas, a gente vai chamar eles de ciclinos. De maneira geral, os hidrocarbonetos alicíclicos com cadeia formada por 5 ou 6 átomos de carbono são mais estáveis que os formados por 3 ou 4 átomos de carbono e, portanto, eles são mais facilmente encontrados na natureza. Então, aqui a gente tem exemplo de ciclanos. Aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada e eu só tenho ligações simples. Aqui é o mesmo caso do ciclopentano. Eu tenho uma cadeia fechada e eu tenho somente ligações simples. Aqui nos ciclenos eu já tenho o quê? Já tenho ligações duplas. Então, aqui, ó, quando eu tenho um tracinho, lembrando que é correto representar das duas formas, tá? Tanto dessa fórmula molecular quanto da fórmula só com desenho. As duas fórmulas estão corretas, certo? Então, aqui, ó, notem que toda vez que a gente tem um risco dentro do meu ciclo, quer dizer, indica, né, uma ligação dupla. Então, esses são alguns exemplos de ciclenos. E aqui a gente tem os exemplos de ciclinos. Os ciclinos são o quê? São compostos por ligações triplas. Então, geralmente, a gente tem uma ligação dentro do anel e uma ligação fora do anel, tá? Aqui, ó, estabilidade de ciclanos e ciclenos. Então, a maioria dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, eles são encontrados na natureza. Aqui a gente tem uns exemplos de anel benzênico. Então, o que é o anel benzênico? Ele é composto de carbono e hidrogênio. Então, o benzeno é um precursor para que eu tenha uma molécula cíclica. Essa molécula, por exemplo, ele é o isopentil ciclohexeno. Então, ele é o nome sistemático para o limoeno. O que é o limoeno? Ele é empregado na indústria alimentícia e na fabricação de produtos de higiene. Como o próprio nome diz, ele é um composto aromático. Então, ele tem um leve cheiro de limão e de frutas cítricas. Essa substância, ela apresenta o odor dessas frutas, então essa é a atuação dela na indústria. Aqui a gente tem umas propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos fechados. Então, quais são as principais características deles? Eles são, na verdade, meio que semelhantes aos de cadeia aberta. Sua temperatura de ebulição, ela se eleva de acordo com a sua massa molecular. E isso ocorre que quanto maior vai ser a energia de interação das moléculas, então quer dizer que é proporcional à minha massa molecular, certo? Deixa eu ver. Eles são também, na sua maioria, insolúveis em água, mas solúveis em solvetes orgânicos de baixa polaridade. Porque são interações, o quê? São interações fracas. Aqui, conforme o capítulo anterior, no capítulo anterior o que? A gente viu as reações entre hidrocarbonetos de cadeias abertas. Agora, a gente vai começar a ver reações entre hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Então, a nossa primeira reação vai ser a halogenação por substituição.
O que acontece? Eu tenho aqui um ciclopentano, né, de cadeia fechada. O que acontece? Eu tenho aqui um grupo halogênio. No caso, vai ser o meu grupo cloro. Aí, eu preciso de um catalisador. Ou seja, eu preciso de luz ou calor, porque senão a minha reação não vai ocorrer. Ela só ocorre na presença de luz ou calor. Então, nesse caso, os produtos formados são o ciclano substituído e o haleto de hidrogênio. O que acontece aqui? Eu adiciono os 2 cloros. O meu carbono só vai ter capacidade para receber um cloro. O nome já diz, é substituição, então eu vou estar substituindo um hidrogênio. Então, o que acontece? Eu tenho 2 cloros. Então, um vai vir aqui, no lugar do meu hidrogênio, e o outro cloro vai se juntar ao hidrogênio que saiu daqui, formando o quê? Formando um cloreto de hidrogênio. A gente tem basicamente o mesmo caso aqui, porém agora com o bromo. Então, o que acontece? A gente tem 2 átomos de bromo, o bromo vai vir aqui substituindo um H, e daí a gente vai ter a formação de brometo de hidrogênio, ou seja, o H que saiu daqui vai vir para cá, se unindo junto com a molécula de bromo que veio daqui. Aí, a gente tem a halogenação por adição. A fumigação, ela consiste na aplicação de um composto químico, pesticida, na forma gasosa. Embora eficiente, essa prática é restrita em pequenas áreas e deve ser feita com equipamentos de proteção, em virtude do material ser altamente tóxico. Então, uma das formas de obter o 1,3 de cloropropano é por meio de uma reação entre um ciclopropano e um gás cloro, que é essa reação que a gente está evidenciando aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um ciclopropano e eu vou ter aqui o cloro. O que acontece? Aqui não é substituição, aqui vai ser adição. Então, junto com o meu catalisador de calor ou luz, o que vai acontecer? Esse ciclo vai ser quebrado. Esse ciclo vai ser quebrado e a gente vai conseguir adicionar os 2 cloros, um na ponta desse H e um na ponta desse H. Dessa forma, a gente consegue formar o 1,3 de cloropropano. Então, nesse caso, o meu ciclo, né, a minha reação cíclica, ela vai ser quebrada, porque assim eu consigo adicionar os 2 cloros, ok? Reação de haletos de hidrogênio. O que acontece nessas reações? Nessas reações, os haletos de hidrogênio, que geralmente são HCl, HBr, HI, enfim, eles devem ser empregados concentrados. E a adição ocorre nos átomos de carbono. Além disso, da mesma forma que as reações de halogenação por adição, ocorre a abertura do anel. Por que precisa ser concentrado? Porque senão eu não vou ter a força suficiente para estar abrindo esse anel. Então, aqui, ó, no caso, a gente tem qual haleto? A gente tem o bromo. Então, a gente tem um HBr concentrado. O que acontece? Eu consigo adicionar, desde que ele esteja concentrado, eu consigo adicionar esse hidrogênio, eu consigo adicionar esse Br e eu consigo quebrar o meu ciclo. Então, ele vai voltar a ser uma cadeia aberta. Aqui, a gente tem a hidrogenação catalítica. Na hidrogenação catalítica, ocorre a adição de átomos de hidrogênio aos átomos de carbono, também resultando na abertura do anel. Porém, ela tem ela tem um quê a mais. O que acontece? Quando o anel se abre, ele forma o hidrocarboneto equivalente da cadeia aberta. Essas reações, elas são extremamente lentas e para que ocorram com maior rapidez é necessário o emprego de um catalisador metálico. Então, como eu já expliquei na aula anterior, o que é um catalisador? Ele é o cara que vai aqui em cima da minha seta. Aqui, no caso, é o níquel,
para ele acelerar a minha reação. Ele não faz parte nem do meu produto inicial, nem do meu produto final. Ele é um catalisador, ele só vai auxiliar para que a reação química ocorra mais rapidamente, ok? Aqui a gente tem a fórmula estrutural e a nomenclatura. Então, como que a gente dá o nome para eles? É de uma maneira também bem semelhante aos de cadeia aberta. Então, por exemplo, aqui eu tenho ciclopropano. A gente tem que adicionar o ciclo, né? O prefixo ciclo. Por que propano? 1, 2, 3. Lembra? Met, et, prop, but, hepta, enfim. A gente tem um ciclo propano. Propano por quê? Porque a gente tem 3 carbonos. Aqui embaixo, o ciclo butano. Então, ciclo por quê? Porque a cadeia está fechada. E butano, porque eu tenho 4 átomos de carbono. Mesma coisa aqui, só que aqui eu já tenho uma ligação dupla. Então, note que a minha terminação, ela vai ser o quê? Ela vai ser em eno. Então, aqui eu tenho um ciclo, cadeia fechada, pente, por quê? Porque são 5 na cadeia principal e a terminação em eno por conta da minha ligação dupla. Aqui, a mesma coisa, ciclo buteno. Eu tenho um ciclo, eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal, então o but, e o eno, por quê? Porque a terminação em eno, porque eu tenho uma ligação dupla. Aqui a gente tem outros tipos de nomenclatura. O que é importante ressaltar aqui? Que a gente tem que colocar sempre o prefixo ciclo, indicando o quê? Indicando que a cadeia é fechada. Então, dessa forma, a gente consegue ver que a cadeia é fechada. Um ponto importante é sempre ressaltar que a cadeia fechada, ela vai ser sempre a cadeia principal, tá? Então, olhem aqui os exemplos numerados em vermelho. Então, a cadeia principal, ela vai ser sempre a cadeia fechada, no caso dos ciclos. E os outros átomos ligados a ela vão ser, no caso, os meus substituintes. Ou seja, quando for acontecer uma reação entre eles, vai ser os caras que vão reagir, ok? Então, é isso para essa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer coisa vocês me chamam, eu vou passar os exercícios para vocês via plataforma, ok?